Na maior cidade do país, o atual prefeito Bruno Covas tem uma leve vantagem, segundo a mais recente pesquisa do Instituto Atlas. Mas a disputa pela prefeitura promete. De acordo com o levantamento, o tucano Bruno Covas tem 16% das intenções de voto no primeiro turno. Em segundo, aparece Guilherme Boulos, do PSOL, com 12,4%. Depois, Celso Russomano, do Republicanos, com 12,3%. E Márcio França, do PSB, com 11,5%. Como a margem de erro da pesquisa é de 3 pontos para mais ou para menos, os 4 estão tecnicamente empatados. 13% disseram estar indecisos e quase 12% pretendem votar em branco ou nulo. O Instituto Atlas ouviu 1.514 eleitores entre os dias 26 de agosto e 1º de setembro. É bom registrar que essa pesquisa ainda reflete um cenário de pré-candidaturas. O cenário já mudou nos últimos dias, o prazo terminou quarta-feira para a definição de candidatos. Tinha candidato que aparecia aí como concorrente ao cargo majoritário e virou vice, que é o caso do Marcos da Costa. Mas é a pesquisa mais recente que foi feita. A próxima está prevista para ser divulgada no domingo. São Paulo, a eleição em São Paulo sempre extrapolou as fronteiras da cidade, não é? Mas dessa vez parece que fizeram questão de marcar esse território. O presidente Jair Bolsonaro, que disse em princípio que não se envolveria, assume uma candidatura do Celso Russomano. A ex-prefeita Marta Suplicy defende já desde o início a formação de uma frente ampla visando 2022, vai apoiar o candidato do PSDB em razão disso. Que xadrez é esse, Thiago? Sempre tem essa discussão, né? Que campanha influencia qual? É a campanha presidencial que influencia a municipal de 2 anos depois ou é o contrário, né? Na verdade, essas coisas estão sempre ligadas, são períodos históricos que vão se entrelaçando. A gente tem uma situação para esta eleição, a eleição de São Paulo sempre tem esse caráter nacional, é uma cidade de 12 milhões de habitantes, é uma cidade que tem uma população maior que muitos países. E neste ano especificamente, você tem um rescaldo da campanha de 2018, que é o acirramento da disputa política, né? Houve o surgimento desse fenômeno que a gente convencionou chamar de bolsonarismo, né? Então, uma série de pautas que talvez os eleitores estivessem achando que não estavam sendo atendidas, se juntaram em torno desse candidato, que é o Jair Bolsonaro. Ele tem um interesse na eleição municipal. Imagina, o presidente da República vai abrir mão de uma cidade que tem 12 milhões de habitantes, o prefeito eleito em São Paulo geralmente tem de 3 a 4 milhões de votos. É um número de votos muito interessante para o presidente também, né? Essa questão do presidente também, ele está de olho em São Paulo porque é aqui que está um dos seus possíveis, potenciais adversários na próxima eleição, que é o governador João Dória. E que papel vai ter o PT nessa campanha? Eventualmente mais de um adversário em 2022, né? Porque pode ser o governador João Dória, mas também se o Lula puder ser candidato ou se o Fernando Haddad repetir a candidatura, também são 2 players paulistas. Então, sim, tem muita importância, mas eu discordo um pouco do Thiago. Acho que o Bolsonaro vai adotar uma postura bem ambígua nesse primeiro turno, justamente para não ficar carimbado com uma eventual derrota. A gente sabe que o Celso Russomano é um candidato que tem uma largada muito boa, mas ele costuma ir desidratando. Pode ser que o fato de ter o apoio do Bolsonaro lhe dê um fôlego extra. Mas caso ele perca, o Bolsonaro não vai querer levar essa derrota para casa, não vai querer ser responsabilizado por ela. Então, eu acredito que ele vai adotar uma postura bem ambígua. Talvez no Rio de Janeiro ele seja um pouco mais incisivo no apoio ao Marcelo Crivella por ser a sua própria base eleitoral. Em relação ao PT, a gente tem uma campanha muito complicada para o partido aqui em São Paulo, né? Ele foi derrotado ainda no primeiro turno, em 2016. Fernando Haddad era o prefeito incumbente, não foi nem ao segundo turno. E agora enfrenta de novo esse desgaste e um resultado claro desse desgaste, que é o fato de que o candidato petista Gilmar Tato não decola. Ele tá quase que uma novidade, né? Quase que uma novidade, porque o PT já teve desgastes nacionais anteriores, mas tem uma base muito forte em São Paulo, sobretudo na periferia. Essa base não se confirmou em 16, o Haddad não ganhou em nenhuma das regiões da cidade e agora é pior ainda, porque é um candidato que está ali entre os nanicos, apesar de ser um nome que tem uma força na região sul da cidade, mas a gente tem a novidade do Guilherme Boulos, que tem até os trejeitos do Lula, ele tem muito do physique du rôle do Lula e também muito do discurso e também a simpatia do Lula. Então,
Então, ele certamente vai levar uma parcela dos votos da esquerda e começa a acontecer com o PSOL aqui em São Paulo, um fenômeno que já aconteceu no Rio, que é o PSOL ser identificado com o eleitorado progressista das classes A e B. Ele vai muito bem no eleitorado muito rico e muito bem no eleitorado muito escolarizado. Isso não era uma característica do PSOL em São Paulo e não é natural de você imaginar isso associado a alguém que fez a sua carreira como um líder de sem-teto. Então, essa também é uma novidade interessante dessa eleição.